Charlão, o Charles Mendrovitz, o nosso economista sincero. O sobrenome passou batido tranquilo, né? Charles Mendrovitz, normalmente o pessoal fica... Ele treinou antes, eu posso falar. É porque eu morei em Curitiba. Ah, tá cheio de gente da colônia, tudo, você tá acostumado com esse sobrenome. Eu aprendi a falar o Vitz, né, no final, que é com CZ, certo? Não, perfeito. Polonês? Polonês, Aí, ó. perfeito. Exato, aprendi. Estive lá na Polônia, mas lá na Polônia aprendi que existe uma letra que eu não conseguia compreender como dá para dificultar algo mais que o português, que tem C cedilha e o tio no A, né? Lá eles têm o T cedilha. T, você faz um T e põe um cedilha. Aí eu falo, cara, eu tenho um T cedilha, cara. Não dá, né? Isso é inovação, mas se você fala polonês, explica o que essa letra significa pra gente. Com certeza alguém que tá assistindo vai falar, eu sei, e tá aqui a resposta. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero voltar mais vezes. Pô, sempre um prazer. A gente gosta muito aqui de conversar sobre geopolítica, finanças, e você, pô, acho que mais do que qualquer coisa, uma pessoa reconhecida por falar o que pensa, né? No ambiente onde muitas das opiniões foram suprimidas, acho que você conseguiu manter a sua comunidade, manter o seu conteúdo sem amarras de o que é o que não é, mas falando sobre a realidade. Da última vez a gente falou até de logística, cara. Falava. Então, galera, se quiser, procura, né, a outra vez depois que acabar, obviamente, esse episódio. Agora não. Vai lá, que foi legal também, o papo foi bem instrutivo. Vamos lá, vamos começar por uma das que passaram aí, levantando poeira e tirou o governo para sambar com o povo, né? Vamos falar do Pix, né? O que aconteceu, qual que é a tua leitura, o que a gente pode resumir e também comparar, né, com a solução para o povo, né, que quer fazer seus pagamentos, suas trocas, né? Vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente pensa no que aconteceu, que tem o quê? Tem, sei lá, 10 dias, né? Tá quente ainda. O que aconteceu não foi algo que deveria ter causado aquele tumulto naquela semana. Porque, para pra pensar, uma normativa ali, a partir de agora vai monitorar isso, aquilo e tal, não deveria ser algo para meio que parar o país. Porque tudo bem, as pessoas não foram para as ruas, mas durante uns 2 a 3 dias só se falou nisso nas redes. Então, assim, tem um barulho, tanto que eu acho que foi a pior crise nos 2 anos desse governo, pelo menos na área econômica. Então, uma medida que teoricamente foi algo simples causou a pior crise institucional desse governo. Então, eu não acho que o que causou foi essa medida. Eu acho que a gente estava caminhando com uma série de medidas que foram iniciadas lá na história da taxa das blusinhas. Taxa da blusinha também, acho. Quando começou o governo. Porque quando começou o governo, vai ter taxação, não vai. Aí e teve meme, teve tudo. Meme. Não vai ter taxa, a empresa, isso, não você. A Janja falou, olha, a taxa é para a empresa, não é para as pessoas e tal. E teve a taxa. Teve a taxa abaixo de $50, teve a taxa acima de $50, depois algumas taxações do mercado financeiro, depois um aumento aqui, um aumento ali. A população sentindo no bolso. Por quê? Aumentou café, aumentou azeite. Outros memes que também foram construídos. A gasolina passou de 6, o dólar passou de 6, então é um monte de pressão sendo adicionada. Uma coisa aqui ali, e toda semana alguma coisinha, todo mês alguma coisinha. Quando veio essa medida, eu acho que foi meio que a pena no camelo. Né? As pessoas falam, não, aqui chega. Essa linha o governo não pode cruzar mais. Porque para muita gente, o aumento... Tem coisa que é culpa do governo, tem coisa que não é culpa do governo. Eu, por exemplo, não gosto desse governo. Mas falar que o preço do azeite subiu só por causa do governo seria uma coisa desonesta. Já foge da mercadoria, as produções. Não, e quebra de safra de produtos em outros países. Então você pega azeite, cacau. Nós estamos em, sei lá, 1 ou 2 anos ruins para muitas atividades. Então é um governo que, na minha opinião, fez cagada já, e o dólar subiu. Só que tem coisa acontecendo que ele não tem culpa, que subiram também. E junta os dois. Mas tudo que aconteceu, legal isso, mas tudo que aconteceu nesse momento é tudo culpa do governo atual ou é uma consequência de governos anteriores também? É uma mistura de tudo, né? Só que aí o que acontece é que, como nos últimos anos, na época do Biruliro, tudo era culpa dele, agora fica difícil você dissociar isso. Então não é bem assim, né? Peraí. O aumento de preços dos alimentos não é culpa necessariamente do governo federal. Aí a pessoa está em casa assistindo e fala, mas eu vi a mesma economista do jornal X, do último governo,
falando que a culpa do aumento dos alimentos era a culpa do Biruliro. Uhum. E aí ficou um negócio estranho. Então, você tem uma mistura de muitas coisas que acabaram explodindo com essa história do Pix. Então, eu não acho que a população começou a desconfiar que teria a taxa do Pix, necessariamente. Tá? Que a mídia já correu logo pra falar, não, tem muita gente com fake news, é taxa do Pix. Porra, para com isso. As pessoas não pararam de fazer Pix ou começaram a encher o saco. A galera não lembra do CPMF, né? Isso. As pessoas começaram a pensar o seguinte, porra, cara, já tá tudo caro. O governo já encheu de impostos. Eu não tô vendo retorno nenhum do que já colocaram. Agora vai olhar minha movimentaçãozinha aqui, o que eu mando pra minha mãe, meu tio, o cara que é jardineiro, a tia do bolo. As pessoas se revoltaram com isso. Não foi com fake news da taxação do Pix. As pessoas se revoltaram, eu acho que com mais uma medida que dava a entender que em algum momento teria taxação. Então, na minha opinião, se eu fosse do governo, que não sou, eu colocaria uma linha vermelha agora, traçaria uma linha vermelha seguinte. Cara, não dá para avançar mais na sociedade com a arrecadação. A gente tem que olhar para o outro lado. Por quê? Você não pode virar para a pessoa e continuar falando, você vai pagar mais isso, isso e isso, e ela abre o jornal, não tem como esconder hoje em dia, você vê lá alguns agentes do funcionalismo público recebendo 400 mil por mês, 500 mil, verba indenizatória de não sei o que, 3 milhões. Então, o Estado tá virando uma máquina de tirar dinheiro das pessoas pobres ou da classe média e entregar para quem ele quer. Então, eu acho que é um fenômeno e estão faltando 2 anos para as eleições. Cara, esse pode ser, volto a falar, não gosto desse governo, tá? O epicentro. Mas pode ser um puta alerta, Tete. Ó, daqui volta. Volta que deu merda, sabe? Volta que deu merda. A gente tá só taxando, a percepção é ruim. Volta que deu merda. O Lula já cobrou a equipe dele, né? Você então, viu? Mas aí o que acontece? Vamos pensar no lado do Lula, né? É um cara que tem uma certa idade. Já me falaram que ele não usa tanto telefone, as redes dele ficam com a Janja, tá? Então, mesmo essa percepção que passaram pra ele, olha, seu Lula, porra, deu merda aqui, pô, tá todo mundo meio puto, a gente vai ter que voltar atrás. Ele entende isso, mas ele não entende a fervura da coisa, que o negócio pegou muito. Ele entende que durante 2, 3 dias só se falava nisso em todos os grupos, cara. De WhatsApp, o pessoal mandando mensagem, compartilhando, olha, vai ter isso, vai ter aquilo. As pessoas falando, então ele não entende, ele não é um cara preparado pra isso. Ah, mas o Trump também é velho, né? É um cara da melhor idade, 80, 70 e poucos. Mas a origem do Trump é mídia. O Trump foi forjado nisso. O Trump tem rede social. O Trump tinha programa de reality show. Então ele ainda joga liso nesse meio. O Lula não joga. Tem verba pra anunciar também, né? Tem verba. Eu acho que o Lula, ele não faz e não tem quem faça muito bem isso pra ele. Basta ver o seguinte. O Nicolas fez um vídeo. Produzido. Pô, blusinha preta. Produzido, mas assim, blusinha preta, jeans e chinelo. Sim, mas quem produziu foi o marqueteiro. Foi muito bem. A edição ali. Mas uma edição que eu faço nos meus shorts ali, que você faz, não é nada assim hollywoodiano, né? Ah, sim, claro. Não tem uma inteligência artificial, ele não se transforma no avatar e o caralho, não. Ele ali fala tal. Para combater essa fake news, a oposição pegou agora a Erika Hilton e botou toda arrumada, vestido branco e tal. Será que é o correto? Vai ser o vídeo bom pra chegar no tiozão? Não sei se vai ser o vídeo bom. Então assim, esse governo não tá entendendo como as coisas funcionam. E é impressionante, porque teoricamente deveria entender. Só que, lendo tudo que eu vi essa semana, pela primeira vez eu entendi porque o governo tá tomando algumas surras. E na Argentina, a gente pode falar depois de Argentina e Estados Unidos, eu fui para as 2 eleições. Eu fui cobrir as eleições na Argentina e eu fui cobrir as eleições nos Estados Unidos, né? O que eu pude perceber lá, que aqui é mais nítido ainda para a galera, e vocês podem até colocar nos comentários, né? Existe um descolamento enorme da mídia com o cidadão comum. Mas assim, não é um descolamento pequeno, como se a gente estivesse conversando aqui,
e aí você acha que essa cor aqui é preto, eu acho que é um preto mais acinzentado, ele acha que é um azul escuro. Não. Eu acho que é preto, você acha que é branco. Então, esse descolamento, pô, na TV, no dia anterior, a mídia falando que o Trump ia levar de lavada, porque as pessoas não queriam isso, aquilo. E aí quando você ia conversar nas ruas... Era diferente. Era totalmente diferente. O Trump vai perder os 7 estados swing states. Ele levou quase tudo. Ele levou bem, porque é um descolamento. E aqui a gente vê, eu não vou falar nome de emissora aqui, no meu canal eu falo, a gente consegue enxergar alguns repórteres, alguns analistas com esse descolamento. Isso tem um pouco a ver que nos últimos 5 a 10 anos, alguns governos eles conseguiram dominar muito justiça, Ministério Público, mídia principal. Então você não precisava mais convencer o cidadão para governar. Você tinha outros meios. E isso afastou. E não penso que eu acho isso bom, não, porque seja esquerda, centro ou direita, quando você tem um desequilíbrio grande, você leva ao autoritarismo, seja de qualquer lado. Então não é bom para ninguém.